galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A Prof. Fer está muito bem. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia. E para realizar as atividades da Geografia, nós vamos precisar da nossa apostila principal do quarto bimestre, tá? E vamos abrir lá na página 178. Nessa aula a gente vai trabalhar da página 178 até a página 185, que é onde finaliza o sétimo capítulo, tá? A gente vai terminar de falar sobre os três setores da economia: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, só para a gente refrescar a nossa memória sobre o que a gente está falando em geografia nesse sétimo capítulo. A gente está falando sobre a nossa economia, a economia do Brasil. E a gente está vendo que a nossa economia ela é dividida em três grandes setores, que é o setor primário, setor secundário e o setor terciário. 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro. No setor primário, no primeiro setor, que é onde tudo começa, é onde temos a pecuária, a agricultura e o extrativismo. Tem outras atividades? Tem, mas essas são as três principais. A agricultura é a plantação, a colheita, é o cultivo da terra. A pecuária é a criação de animais, que não é só o boi, é também a vaca, a extração de leite da vaca, criação de frango, criação de galinha, a partir daí que saem os ovos. E o extrativismo, que é a retirada de materiais, de matéria-prima da natureza, sem pôr de novo no lugar. É uma coisa que não dá para repor, como a prata, o ouro, o que mais? Alguns minerais de rochas. São coisas que o ser humano tira da natureza, mas que não consegue pôr novamente. Não tem como a gente plantar, não tem como a gente renovar. Como a árvore. Todo mundo sabe que o papel, vem da árvore, e também a borracha. Tem uma árvore específica, que solta o látex, e daí que se fazemos a borracha. É a matéria-prima. Vai outros materiais? Vai, mas essa é um dos principais materiais que vai na produção da folha e da borracha. Se cortar uma árvore dessa, podemos replantar, Ela solta mudas, ela solta sementes e assim pode plantar de novo para nascer uma nova árvore. Já esses materiais que o extrativismo tira da natureza, nós não podemos renovar, tá? Esse é o setor primário: agricultura, pecuária e extrativismo. Agora vamos falar do setor secundário, que é o segundo setor. É a indústria e as fábricas. Depois que saem da natureza, depois que é colhido os frutos, depois que é tratado dos animais criados, eles vão para outro lugar, que são as indústrias, as fábricas. Tem todo um processo de fabricação, porque o produto não chega até a gente do jeito que ele sai lá da plantação. Por exemplo, o arroz, ele não chega pra gente do jeito que ele é colhido, ele passa por todo um processo de limpeza, um monte de coisa, embalado para depois chegar até a gente. Então esse é o segundo setor, que são as indústrias e as fábricas, todo esse processo, tá? Já o terceiro setor e o último é a comercialização desses produtos que foram tirados lá da natureza no primeiro setor. Então foi tirado da natureza, foi passado por um processo de fabricação e agora chegou a hora de vender. Vender para quem? Pra gente, Porque como o prof disse, ele não chega até a gente do jeito que ele foi colhido lá na natureza, Ele passa por um processo até chegar até a gente, pela comercialização, pelo comércio e pela prestação de serviços, que é o terceiro setor da economia, tá? O setor terciário, ok? Então lá na página 178 vamos começar a nossa aula. Tem um texto lá para a gente ler, a prof vai fazer a leitura desse texto, para em seguida vocês conseguirem realizar ali aquelas questões da página 179, que tem tudo a ver com o texto, tá? Então diz assim, um setor, muitos serviços. Leia o texto. Meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho, mas eu tô pegado. A fim de um cascalho, vou para todo lado. Já fui pedreiro, carpinteiro, motorneiro e até motorista. Já fui copeiro, fui caseiro, jornaleiro e até jornalista. Meti os peitos, fiz tudo direito, sou advogado. Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado. Maquinista, copista, analista de computador, fui profeta, atleta, poeta e até professor formado. Vê se quebra o galho, doutor, tô desempregado.
Vendi ouro e prata doidado, eu não quero ser doutor, nem ser embaixador e nem governador do estado. Meu nome é trabalho, doutor, tô desempregado. Me arranja um trabalho, doutor, tô desempregado. Esse aqui é como se fosse um poema, né? É quase um poema, né? Porque ele aparece em rimas ali, tem vários versos. Dava até para ser uma canção, e explica, né, esse rapaz que ele tem várias formações, ele sabe fazer várias atividades, mas ele está desempregado, que pena, né? Vamos lá para a página 179. Atividades. Qual é o título da letra da canção da página anterior? Olha só a letra de canção, que é o nosso assunto de língua portuguesa. Qual é o nome desse texto? Vocês vão pôr lá na letra, no número 1. Número 2. De acordo com o texto, faça o que se pede. Quem exerceu as profissões mencionadas no texto? É quem escreveu a canção, né? É a voz da canção, chama o eu lírico. Então, assim, quando a gente lê, a gente imagina que é esse rapaz, mas o rapaz ali está representando todas as funções que o texto diz, que o autor pediu para que o texto, né, a canção desse para a gente. Então, a gente vai imaginando várias funções que essa pessoa já fez, que ela já trabalhou, várias formações que ela tem, várias experiências. Mas, assim, quem exerceu todas as profissões é a voz do texto, o eu lírico, o que o autor quis dizer com isso, tá? Agora escreva na tabela as profissões mencionadas no texto. Então agora vocês terão que dividir ali os trabalhos que aparecem lá no texto. Dividir como, prof? Em serviço e em comércio. Então tudo que for uma prestação de serviço você vai colocar do lado de serviço. E tudo que for comércio você vai colocar do lado de comércio. Então, o pedreiro, ele é um serviço ou um comércio? É um serviço, né? Uma pessoa presta o serviço dela para fazer uma construção. Carpinteiro, também é um serviço. Motorneiro, também é um serviço. Motorneiro é um profissional que dirige bonde, ele é tipo motorista. Motorista, copeiro, caseiro, tudo prestação de serviço. Jornalista, advogado, prestação de serviço. Maquinista, copista, analista de computador, atleta, poeta, professor, tudo prestação de serviço. Você sabe fazer algo e você está prestando seus serviços para alguém, certo? Já comércio, jornaleiro, porque ele vende, vendedor de ouro e prata. Vocês vão dividir lá, tá bom? Letra C. Essas profissões pertencem a que setor da economia? Elas pertencem ao setor primário, plantação, colheita, cuidar de animais. Pertence ao setor secundário, na fabricação desses produtos, né, no embalamento desses produtos. Ou no setor terciário, que envolve a prestação de serviços e comercialização deles. Qual setor que ele pertence, tá bom? Na sua opinião, a profissão de governador de estado pode ser considerada setor terciário? Por quê? Você acha que um governador do estado, ele entra no setor terciário, no setor primário ou no setor secundário? Quero saber a opinião de vocês, hein? Quem quiser expressar a sua opinião, fala para a prof, manda lá no Diário Escola um áudio para a prof, hein? Agora vamos lá para a página 180. Os setores da economia no dia a dia. Nesta aula você vai ver de que forma os setores econômicos estão presentes no nosso cotidiano. Observe o desenho e identifique os setores que fazem parte do nosso dia a dia. Para realizar essa atividade da página 180, pessoal, vocês podem pegar uma canetinha, tá? Não tem problema, uma caneta, e vocês podem estar circulando os serviços que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Dos setores econômicos. Por exemplo, locadora. É um comércio, né? Então, circula lá. Padaria, também é um comércio, circula lá. Sorveteria, comércio, quitanda, posto de saúde, é prestação de serviço, farmácia, tem transporte lá, um caminhão que tá levando algo para alguém, tem um vendedor ali de milho verde, tem uma pessoa trabalhando ali no trânsito, é um monitor de trânsito, tem pessoas ali ajudando na construção da rua, né? Que mais? Nossa, lá tem gado lá atrás, tem algumas plantações, tem algumas árvores, algumas montanhas. Meu Deus, quanta coisa! Tem indústrias lá atrás, tem fábricas, tem restaurante, tem ônibus, tem até um eletricista subindo no poste. Vocês vão ali circular as atividades que fazem parte dos três setores, tá? Do primeiro, segundo e do terceiro setor. Pode circular sem medo que tem bastante coisa. Já esse texto, pessoal, da página 181, ela vai falar que os setores estão presentes no nosso dia a dia, em todo o nosso dia a dia.
Eles estão presentes quando a gente se alimenta, eles estão presentes quando a gente deita na nossa cama gostosa, cheirosa, eles estão presentes quando você toma uma água da torneira, ele está presente quando você vai para a escola, quando você volta da escola, quando você vai ao supermercado, quando você vai passear para algum lugar. Então, os setores da economia estão presentes em toda a nossa vida, no nosso dia a dia, faz parte ali, ó, coladinho na gente. E daí tem uma atividade, recorta as fotografias da folha 21 do material de apoio e colhe-as nos quadros correspondentes. Depois escreva uma legenda para cada imagem e explique como as atividades representadas fazem parte do seu dia a dia. Então, lá no material de apoio, vão ter algumas imagens. Deixa eu pegar aqui o material de apoio para mostrar para vocês. Folha 21 do material de apoio. Folha 21 aqui. Vão ter aqui 3 imagens, essa mais essa daqui. Vocês podem recortar, vai ter que recortar porque não tem como destacar. Aí as atividades que tem lá é uma pessoa tirando leite, uma quitanda, gente. Brinquedos, uma fabricação de brinquedos, de bonecas, uma fábrica. E por último ali o homem está pagando, parece que está no supermercado, né? Então nós temos ali os 3 setores da economia. O primeiro está representando o quê? A pecuária, então é do setor primário. O segundo está representando uma fábrica, uma indústria, então é o setor secundário. E o terceiro está representando um comércio, uma prestação de serviço, então é o setor terciário. Vocês vão colocar lá no setor primário, o setor primário, o setor secundário, no setor terciário, o setor terciário. E embaixo, depois que vocês colar, vocês vão escrever uma legenda. Por exemplo, o rapaz tirando leite. Como que o leite chega até você? Como que o leite faz parte da sua vida? Eu tomo leite todos os dias no café da manhã, todo dia eu como um pãozinho de leite, todo dia eu tomo um iogurte. Setor secundário, a loja de brinquedos. O brinquedo faz parte da minha infância, sempre quando tem alguma data comemorativa eu ganho um brinquedo. Sempre vou ao supermercado para repor os meus alimentos dentro de casa. Você vai escrever ali algumas frases que tem a ver com os 3 setores no seu dia a dia, tá bom? Pessoal, na página 182 e 183 nós não vamos fazer nada, vamos pular elas, pode passar para frente, ó, igual a prof está fazendo. E agora nós vamos fazer a página 184 e 185, que é a última da aula, que é um amarrando as pontas. Chegou a hora de revisar tudo aquilo que a gente viu. Então ali, número 1, de acordo com o que você estudou, complete as frases. As palavras para vocês completar são setores, terciário, primário, economia e secundário. Então vamos lá. A palavra abrange a produção, a distribuição e o consumo de produtos e serviços. O que é? A palavra setores, a palavra terciário, a palavra primário, a palavra economia, a palavra secundário. Você vai ver ali qual palavra que tem a ver com aquela definição. B. Uma característica marcante da economia é a divisão por... Letra C. Os setores econômicos são 3. Tá bom? Tá bem fácil. Número 2. Numere as fotografias de acordo com as legendas. Então, vocês vão fazer nessa atividade a mesma coisa que vocês fizeram na atividade anterior agora, que era para recortar na folha 21 do material de apoio. Vocês vão pôr número 1 para o setor primário, número 2 para o setor secundário e número 3 para o setor terciário, tá bom? 3 coisas. Lembrando que o setor terciário não é só o comércio, não é só mercado, loja, shoppings, não é. É também prestação de serviço. Então, algumas profissões fazem parte, sim, do setor terciário, tá bom? Prestem atenção. Número 3, lá na página 185. Complete o quadro com as expressões a seguir, siga o exemplo da primeira coluna e continue. Agricultura, transformação de matéria-prima em outros produtos, comércio, extrativismo, serviços e pecuária. Então, vamos ver como é para fazer, ó. Setor primário, agricultura. Setor secundário, setor terciário. Então, quais são as atividades que fazem parte do setor primário? A agricultura, o que mais? A pecuária e o extrativismo. Extrativismo é com X, tá? Extrativismo. Então, vocês vão pôr esses 3 lá na coluna do setor primário. Já o setor secundário, o que faz parte do setor secundário? Transformação da matéria-prima de outros produtos. O que mais? Será que é só isso? E por último, o que faz parte do setor terciário?
Comércio e prestação de serviço. Tá muito fácil de completar essa tabelinha, tá bom? Número 4. Ligue as profissões aos setores da economia dos quais elas fazem parte. Então, assim, um vendedor de pipoca, dentista e caixa de supermercado. Eles estão prestando algum serviço, eles estão vendendo alguma coisa. Setor primário, setor secundário ou setor terciário? Vamos ligar lá. Apicultor, pescador, operador de máquina e colheitadeira. Operador de máquina colheitadeira. Tem um apicultor que mexe com abelha, né? Ele tá ali cuidando de um animal, tem a ver com pecuária. Pescador também tem a ver ali com peixe, né? Também é pecuária. Um operador de máquina de colheita tem a ver ali com agricultura. Setor primário, setor secundário, setor terciário. E o último, trabalhador de fundição de metais, técnico de mecânico que fabrica e monta máquinas. Isso tem tudo a ver com indústria, com fábrica. Faz parte de qual setor? Setor primário, setor secundário, setor terciário. É só ligar, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, essa revisão, esse amarrando as pontas de tudo que a gente viu, vocês vão colar os adesivinhos lá no Como Me Sair. Farei minhas opiniões, ouvi com atenção as críticas das minhas lições, acompanhei e participei da correção das atividades. Então, tudo isso daí vocês estão fazendo em casa, tá? Então, vocês vão aí relembrar de como foi as atividades de geografia aí na casa de vocês, como que foi o pai e a mãe explicando, como que foi o pai e a mãe corrigindo algumas palavrinhas erradas, algumas respostas erradas, tentando puxar de vocês o melhor que vocês podem fazer, como que foi, e vão colocar os adesivinhos ali, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje era isso. Realizamos as páginas 184 e 185, que eram amarrando as pontas, 180 e 181 com uma atividade de colar lá embaixo, e páginas 178 e 179. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já vai iniciar o próximo capítulo, tá bom? Qualquer dúvida, me procure. Tchauzinho!